Perguntas, meu caro secretário Ivan de Carvalho. A Bernadette, do Parque Estoril. Bom dia, secretário. Preciso de uma vaga em alguma creche. Quando começará a ter novas vagas? Temos alguma previsão para Bernadette, meu caro? Bernadette, na verdade, aqui no centro a gente tem uma terceirização, nós vamos ter que fazer novamente o edital, mas uma das áreas mais carentes aqui é o centro. Já vai haver, agora com a inauguração da creche aqui do centro. Sim. Né? Então, existe alguma perspectiva de algumas obras que estão em andamento e a terceirização. Essa nova creche tem previsão, secretário? Eu não saberia te dizer, não, com certeza. Acho que ao longo de 2015? Sim. Possivelmente, não né? Nós vamos inaugurar agora na metade, lá na Vista Linda, né? Isso. A escola tal. E as terceirizações então estão passando nesse processo. Então vai ter vaga vindo por aí, sim. Fique atenta, Bernadette. Celso, da Riviera de São Lourenço. Bom dia, Ivan. Parabéns, secretário. Mesmo com muitas críticas, não podemos reclamar da educação em Bertioga. O Celso, lá da Riviera de São Lourenço. Obrigado, Celso. As críticas fazem parte. Quando elas são construtivas, elas são excelentes. E a gente cresce com crítica. A gente não cresce com elogio, não. A única coisa é quando a crítica quer atingir a sua pessoa, a sua imagem, não é o seu trabalho. Então, essa crítica que vem contra a gente, eu acho que ela não é leal. Agora, a crítica ao trabalho faz parte. Faz parte. Vânia, do Maitinga. Bom dia. Secretário, precisa organizar o transporte escolar da cidade para que as crianças tenham mais segurança. Vânia, Maitinga. Vânia, você viu que nós mandamos um projeto de lei que nós diminuímos a distância para 2.000 metros, para 1.500 metros? Nós hoje temos um controle por carro, nós estamos realmente fazendo um controle efetivo, muito maior, aluno por aluno. O próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já nos deu uma recomendação a respeito de algumas questões. Nós já notificamos a empresa, nós já temos tratativas nesse sentido. Então, essa é uma expectativa que a gente também tem, uma preocupação que eu tenho da questão da segurança. Eu entendo, é uma preocupação e a gente está trabalhando no sentido de melhorar. Agora, com certeza a gente não consegue resolver. Só para vocês terem uma ideia, qualquer pessoa que pegar uma van hoje e for transportar o seu filho para uma escola vai pagar R$150 por aluno. Nós pagamos hoje no transporte metade da passagem do passe aqui. A passagem está 3 e pouco, né? Sim, 3,10, acho que é uma coisa assim. Pagamos R$3,10 por aluno por dia. Vezes 20, pagamos R$60 para aviação. 2.400 alunos. Você pega aqui, multiplica. Então é o seguinte, nós temos que fazer uma coisa dentro de um limite orçamentário, uma coisa. Efetivamente, nós estamos buscando a melhoria. Nós queremos sim que ele ponha cinto, a plaquinha de escolar, tudo isso nós estamos fazendo aqui. Uma das medidas que a gente já fez, e que você deve ter já percebido, é que hoje nenhuma criança mais do município atravessa Rio Santos. Então nós já pusemos mais crianças nos ônibus e tiramos elas da pista. Sim, aí é uma medida de segurança importante também, né? Porque isso aí, sem dúvida nenhuma, preocupa aí a mamãe, o papai, porque imaginou, uma criança atravessar a estrada é complicado, sem dúvida alguma. Antônio, do Jardim Ana Paula. Bom dia, Ivan. Gostei de sua atitude na Câmara. Parabéns, Bertioga precisa disso. Fatalmente o nosso telespectador aqui, o Antônio, do Ana Paula, pode ter visto aqui pela TV Costa Norte o resumo das sessões da Câmara, né? A transmissão. Antônio, a Câmara é minha casa. Eu fui um vereador eleito e posso te dizer o seguinte, eu só estou conseguindo. Eu fui o primeiro vereador na história de Bertioga a assumir uma secretaria. Nunca antes, em 20 anos de história, isso tinha acontecido. Verdade. Lógico que muitas pessoas criticaram, eu até entendo, mas eu posso dizer para você o seguinte, eu só estou conseguindo fazer o que eu estou fazendo porque eu tenho um mandato. Porque além de secretário, eu sou um vereador. E isso me dá uma força a mais. E a Câmara é a minha casa. Eu me sinto totalmente à vontade de ir lá e eu me sinto na obrigação de dar qualquer explicação para a população e para as pessoas que me elegeram. Perfeitamente. Margarida do Guaratuba, bom dia. Vão haver atividades para os alunos nas escolas durante os finais de semana, secretário? A princípio, não. A não ser que a gente organize
Veja bem, para ter atividade no final de semana, eu preciso que o professor trabalhe no final de semana, ou alguém trabalhe. Para alguém trabalhar no final de semana, eu preciso pagar hora extra. Para alguém pagar hora extra, eu preciso ter no orçamento. Então, a princípio, isso não vai acontecer. Agora é o seguinte, pode acontecer sim. As associações de pais e mestres podem se organizar. Por exemplo, lá em Boracé eu fui numa audiência pública e tem uma piscina. Poxa, podemos usar a piscina? Pode. Você ajuda? Ajudo. Vocês vão tomar conta? Alguém tem que tomar conta. Se a associação tomar conta da escola, nós vamos liberar o ginásio. Agora, o que a gente não pode é imaginar que vai pôr um funcionário lá, sem uma qualificação adequada, e se acontece um acidente com uma criança? E se tem alguma coisa? Então, podemos usar as escolas no final de semana, mas vocês vão ter que me ajudar a tomar conta. Exatamente. É uma responsabilidade dividida. Né? Que eu não posso. Ronaldo do Jardim Vedeiros, bom dia. Ivan, você voltará para a Câmara Municipal ou vai continuar até o fim do mandato como secretário de Educação? Politicamente eu tenho que voltar. A minha ideia é que eu preciso, você sabe que qualquer pessoa que queira concorrer a um cargo eletivo, no nível que eu estou de secretário, eu tenho que sair um ano antes do cargo. Um ano exato? Acho que é um ano, né? Descompatibilizar. Então seria dia... Não, um ano antes? 6 meses. 6 meses. Então seria dia 2 de março. É verdade. Então eu tenho que me descompatibilizar. Porque eu tenho que... Então, efetivamente, eu vou concorrer a um cargo eletivo. Eu vou ter essa... Então eu vou ter que me descompatibilizar. É 2 de abril. E aí eu posso, como vereador, eu posso continuar o meu trabalho. Outros cargos não. Quem for secretário, por exemplo, o secretário Manolo, se ele for concorrer a qualquer cargo eletivo, ele tem que se descompatibilizar e ele não pode trabalhar na administração. Sim, sim. Aí ele tem que estar descompatibilizado. Agora eu, como sou vereador, eu volto sim. Volto até porque eu acho que eu tenho algumas coisas que eu quero terminar, coisas que eu comecei, coisas que eu trabalhei aqui, coisas que eu quero fechar. Eu quero fechar o plano de carreira dos professores, eu quero fechar o plano municipal de educação, eu quero fechar o plano de saneamento. São coisas que efetivamente eu entendo que eu tenho muito a colaborar e eu acho que eu, na Câmara, vou poder ajudar muito a classe, inclusive dos professores. Então pode voltar para a Câmara, continuar como legislador e disputar o próximo pleito sem problema algum. Sem dúvida nenhuma, é isso que eu vou fazer. Perfeitamente. Rose do Rio da Praia, bom dia. Tenho um filho especial, secretário, mas não consigo vaga nas escolas estaduais. O que tenho que fazer? Rose, você e todas as mães que saem com os filhos do Fundamental 1 e vão para o Fundamental 2, por mais críticas que nem falaram aqui, que a educação do município tem, ela é muito melhor do que a educação que o Estado hoje dá. Então, na verdade, a gente cuida das crianças no Fundamental 1 e quando ele chega justamente no Fundamental 2, aos 11, 12 anos, aqui, eles tomam um banho de água fria. Porque ele passa para a rede estadual, né? Agora eu imagino, né, e eu sei da dificuldade de uma mãe que tem um filho especial. Você vê só, nós temos 73 cuidadoras, 73 mães hoje no município que têm disponibilizado pelo município uma pessoa cuidando. E essas crianças, quando saírem do município e forem para o estado? Por isso que eu tive, quinta-feira passada, com o professor Herman, que é o nosso secretário de Educação do Estado de São Paulo, e tenho agendado com ele uma reunião. Eu quero um convênio para estadualização dos professores municipais. Eu quero ter a possibilidade, porque o Estado, de cima para baixo, ele não está apresentando solução. Eu fiz uma proposta para ele que eu vou agora formalizar. Eu tenho um vídeo gravado dessa conversa, nós estamos legendando, tá? Porque o áudio não ficou tão bem, então nós estamos fazendo aqui, e nós vamos pôr isso daí no Facebook. Quem não tem como amigo no Facebook, tenha e obtenha as informações que a gente está colocando lá. E aí, efetivamente, a gente pergunta para ele e propõe para ele. Nós não podemos estadualizar os professores do nosso município? Nós não podemos fazer que as crianças aqui tenham um rosto amigo, e isso eu penso sobre 2 aspectos. Tanto para as crianças todas, que hoje os professores do Estado, a falta é enorme, a falta de professor, Sim. Então em função disso não se tem aula. E eu penso muito na questão da criança especial.
venha procurar a gente. A Karen já teve uma reunião aqui no Regional e nós vamos ter. E eu talvez precise de vocês para que a gente tenha uma força política, para que a gente faça essa mudança que eu acho que é a solução. Eu estou tentando. É o mesmo caso, inclusive, secretário, o caso da Rose aqui, que é do Rio da Praia, é o mesmo caso de uma das mães que fazem parte da Comeb, da Shirley. Exatamente. A Shirley é presidente da Comeb. O filho dela também já saiu da idade de assistência pelo município e está em dificuldade. E hoje a Shirley está no vazio. É verdade. Ela percebe. E lembrei exatamente dessa questão agora. Então, o município, nós temos que ter legalidade para poder continuar assistindo seu filho. E isso eu entendo que através de um convênio com o Estado, com a estadualização dos nossos professores e das nossas cuidadoras, nós temos recursos do FN, nós temos convênio com o Estado para servir merenda, para transporte, por que não com as cuidadoras? Perfeitamente. Secretário, ainda temos mais uma pergunta aqui, que, diga-se de passagem, é relacionada a uniformes. Mas nós vamos fazer no próximo bloco, que mais uma vez aqui a gente já estourou aqui o tempo do nosso segundo bloco. Mas agora, muito curto. Agora a gente faz aqui um pequeno intervalo e volta na sequência aqui. Em cerca de 2 minutinhos a gente já retorna, mas com o terceiro e último bloco já, Ivan, do Sala de Imprensa de hoje. Mas a gente vai trazer mais informações, mais fatos, mais notícias aos nossos queridos munícipes, aos nossos internautas, aos nossos telespectadores. 2 minutinhos, a gente está de volta. Já estamos retornando com o programa Sala de Imprensa, entrando no seu terceiro e último bloco da edição de hoje. Estamos conversando com o secretário municipal de Educação, Ivan de Carvalho, que vem aí comandando a pasta, fazendo aí muitas mudanças positivas em todos os aspectos que envolvem a educação do nosso município e a assistência a seu filho, sua filhinha. Vamos a mais perguntas, meu caro Ivan de Carvalho, que os nossos telespectadores já ligaram. A gente vai encerrar por aqui, Ivan, porque se a gente pedir que o telespectador queira participar mais um pouquinho, a gente vai ficar sem tempo hábil. Já temos algumas perguntas, Sérgio, aqui. Eu tenho uma proposta que se estenda o horário do almoço. Você tem passado aqui. Se ofereço o almoço, a gente fica um tempo mais. A gente tem observado aqui, né, como estava conversando com o Namen aqui no off, aqui durante o período do intervalo, que nas últimas vezes que o secretário esteve aqui, ele passou os 2 últimos blocos praticamente respondendo pergunta, mas que de fato vai esclarecendo também os fatos que são da... A gente fala o que a gente quer. Os fatos que são do interesse. E as perguntas, na verdade, vêm de encontro ao que você quer. Exatamente. Acho que é mais ou menos isso, Ivan. A Mariana do Jardim Ana Paula e o Marcos Antônio de Vicente de Carvalho 2, eles fazem perguntas parecidas. Eu vou fazer e você avalia e responde para os dois simultaneamente. Bom dia, secretário. Ivan, terá distribuição de uniformes? Essa é a pergunta da Mariana, lá do Ana Paula. E o Marcos Antônio de Vicente de Carvalho 2. Bom dia, secretário. O inverno está chegando. Os alunos vão receber agasalhos para o frio? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Vai haver distribuição? Se o seu filho, todos que estão me escutando aqui, se seu filho era aluno da rede municipal ano passado, ele recebeu o uniforme de maio a agosto. Então, agora, sequer o uniforme tem ainda 1 ano de uso. Foram entregues 7 peças. Certo. Então, eu acho que se não houve um crescimento da criança, se não houve alguma coisa assim, todo mundo, a princípio, tem uniforme. E eu tenho ido nas escolas e tenho verificado. E a criançada está usando o mesmo uniforme, está tudo direitinho, tudo bonitinho. O uniforme tem. Então, a nossa preocupação, neste primeiro momento, foi de fornecer os uniformes para os alunos novos. Sim. Este sim não tem. E teve um aumento também, né, secretário? Não, e nós vamos ainda criar mais uma coisa. Aí tem o seguinte, eu percebi também que tem muita gente que tem uniforme e não usa. Também você tem aqui. Então, esse é ajuste. Então é o seguinte, vai ser feito uniforme? Vai sim. Primeiro já foi para as crianças que não têm ainda, são alunos novos. Nós demos um kit reduzido, porque na verdade esse kit ficou um pouco mais reduzido, porque a gente tinha 820 kits. Entraram 780 crianças, mas por uma questão de numeração, as crianças mais pequenas, por exemplo, nós tivemos mais dificuldade. As crianças maiores, não tanto. Então nós distribuímos, ajustamos tal, e quando chegar os uniformes nós vamos complementar dessas crianças novas. Das crianças que já têm uniforme, nós vamos fazer uma entrega individual. Por exemplo, se você, que é a pessoa que me fez, tem 3 filhos, certo, eu não vou entregar a princípio o uniforme para os seus 3 filhos, porque eu também tenho 3 filhas.
E elas estudavam numa escola. Eu não jogava o uniforme de um ano para o outro fora. Eu aproveitava. Então a filha mais velha passa para outra, porque as crianças crescem e tal. Claro. Então nós vamos administrar isso daqui. Por que nós queremos fazer isso? Porque a nossa prioridade aqui esse ano é justamente fornecer para todos da rede o uniforme de inverno. Certo. Porque realmente o ano passado não teve o agasalho. Então nós queremos fazer uma gestão do uniforme escolar. Educação, hoje em dia, educação não é só matemática, geografia, português. Alguém me perguntou aqui, vai me perguntar, como eu vejo a educação em Bertioga. Nós temos que entender que as crianças têm que aprender a viver nesse planeta. Tem que aprender a cuidar das coisas, a conservar. Então, tudo isso daí, seu filho tem que receber essa educação. Se você criar o seu filho, que ele não dá valor para uma peça de uniforme, ele não vai dar valor para a roupa que você compra para ele, ele não vai dar valor para o brinquedo que você cuida dele, ele não vai dar valor. Então, vamos ensinar valores para essas crianças. E o uniforme está entre esses valores que nós vamos ensinar. Então, vai ter uniforme, sim. Eu nunca disse que não ia ter uniforme, só que o critério que a gente vai adotar é da manutenção do uniforme escolar. E não mais uma distribuição totalmente para todo mundo. Porque o que mais tem sobrado, inclusive no Fundo de Solidariedade, é o uniforme doado aqui. Nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas usem o uniforme bem, com qualidade, por isso que nós estamos comprando peça boa, com qualidade para usar, para durar. Sim. Nós não queremos uma coisa descartável. Nós estamos num mundo descartável, não queremos isso. Nós queremos que cuide. Agora, em relação à pergunta do Marcos, secretário, os agasalhos, então, vão chegar aí para a criançada? Sem dúvida, nós estamos fazendo agora a licitação, que vai ser colocada, possivelmente sai nessa semana ou na semana que vem. Certo. E as peças de agasalho estão lá, galochas, capas de chuva. Nós estamos pondo alguns itens a mais. Eu não sei se eu consigo comprar todos os itens, mas a ideia é que a gente administre isso. Por exemplo, no bairro onde que a gente tem ruas de pior qualidade, eu talvez priorize a capa de chuva, a galocha, porque as crianças estão indo lá com o sapato aqui. Então eu não preciso... Chega com o pé molhado Delfino, lá, é complicado. Veja bem, a gente tem que entender, no Delfino eu não preciso, a princípio, galocha. Não, é aqui, né? Praticamente agora, próximo da Anchieta. E na Chácara Vista Linda, que nós temos umas escolas que estão mal localizadas, em casas que estão locadas, que a gente está tentando até... Uma galochinha bem lá, né? Precisa. E expectativa desse processo todo? A gente sabe que um processo de licitação, às vezes, ele tramita... Não, é 30 a 60 dias. Acho que até o inverno chega isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Então, beleza. Está bem respondido aqui para os nossos dois telespectadores. Vamos imaginar que em junho a gente está... Já está começando a receber esse material. Clara Vista Linda? É Clara, exatamente, Vista Linda. Bom dia, secretário. Cheguei em Bertioga no início deste mês de março passado. Meu filho tem 8 anos. Ainda posso matriculá-lo em uma escola municipal? Você deve, Clara. Você procura a escola mais 8 anos próxima da sua casa. Está na idade. Você tem a obrigação de fazer o seu filho estudar. E nós temos a obrigação de recebê-lo lá. Então, por favor, procure a escola. Perfeitamente. É a mais próxima da residência, se possível, né? Pedro Henrique do Mangue Seco. Bom dia. Ivan, terão novas escolas? Tem que aumentar as vagas, pois a cidade está crescendo. Pedro, essa é uma das grandes preocupações do prefeito. O prefeito tem buscado recursos para fazer novos prédios, novas escolas. Nós temos 8 escolas em processo de construção, dos mais variados processos. O processo é longo. Sim. Então você tem... Por quê? Porque efetivamente não é Bertioga. Nenhum município tem capacidade de construir escola hoje. O governo federal arrecada tudo, o governo estadual arrecada, e eles, através de programas que viabilizam recursos para a escola. E nós temos feito uma ótima gestão, isso daí, inclusive, parabenizar, inclusive o Miranda, o prefeito, que tem ido até Brasília, tem procurado todos os meios de financiamento. E nós temos 8 escolas que fazem. Então, agora, ao mesmo tempo, nós temos um problema. Você viu o que eu falei antes? 780 novas crianças na rede que vieram aqui. 700, 800 partos na cidade. Pois é. Nós temos uma cidade que cresce, né? Nós não temos uma cidade do interiorzinho parada, que tem lá a população e tal. Você viu a moça que falou isso? Acabei de mudar para Bertioga. O exemplo está aqui na telespectadora, que fala que mudou agora há pouco tempo e...
precisa pôr o filho na rede. Como dizem, Sérgio, nessa questão da escola, nós vamos estar correndo atrás do prejuízo. Pois é, secretário, mas é uma visão importante da pergunta, porque dá a entender o quê? Que de fato a cidade cresce, né? Ela vem atendendo... Temos o segundo crescimento do estado de São Paulo. E a população, evidentemente, cresce proporcionalmente, então as crianças crescem também, e é uma atenção especial que, de fato, o Poder Executivo tem que ter em relação a essa situação. Sem dúvida. Não é mesmo? E temos uma boa atuação, vamos melhorar. Vamos colocar aqui uma outra colocação. Leandro, do Jardim das Canções. Agora sim, aquela pergunta que você até já começou a responder. Qual a sua avaliação da educação em Bertioga? E se o senhor já visitou escolas, conversa com alunos, pais e com os professores? Leandro, eu vou devolver essa pergunta para vocês. Qual a avaliação de vocês da educação de Bertioga? Eu só tenho um questionário para escutar essa conversa de vocês. Eu quero perguntar, porque tem gente que acha que educação é uniforme. Tem gente que acha que educação é transporte. Tem gente que acha que educação é alimento. Tem gente que acha que educação é ar-condicionado. Tem gente que acha que educação é cadeira. Eu acho que educação é tudo isso. E mais ainda, é um professor motivando o seu filho. É um pai querendo que o filho estude, participando do processo. Eu acho que educação não é um problema do prefeito, do secretário. Educação é um problema de todos nós. É isso que eu acho. Então, qual a sua avaliação da educação de Bertioga? Você que tem que avaliar. É você e a população que tem que avaliar o que está acontecendo na cidade. Então, por isso que eu criei o programa Um Dia de Aluno. Vá na escola, faça a sua avaliação. Pega aqui, nós fizemos um questionário. Educação, participação é avaliação. Pega o questionário na escola. Pega a cartilha que nós distribuímos para como pode participar. É você que precisa responder. É você que precisa dizer para mim, um dia me encontrar na rua e falar, Ivan, a educação tá legal, eu vi isso daqui, aquilo tá ruim, aquilo nós precisamos melhorar, isso daqui a gente precisa fazer, isso aqui nós precisamos fazer, olha, precisamos apertar aqui, precisamos fazer isso daqui. É você que precisa fazer, é você que precisa cobrar. E é isso que eu quero despertar esse interesse em vocês. Perfeitamente, secretário. Tereza de Boracéia, o senhor citou no caso aqui da merenda e a Tereza também. Bom dia, Ivan. E sobre a merenda, já está normalizada nas escolas do município? Tereza, você me fez uma pergunta que me dá uma oportunidade enorme de fazer um esclarecimento aqui, que eu já tenho feito várias vezes. A merenda de Bertioga, para você ter uma ideia, Tereza, o ano passado nós fizemos uma resolução para que cada pai vá, todo dia, pai, funcionário, avaliar a merenda na escola. Então, primeira sugestão, Tereza, vá na escola do seu filho e peça para avaliar a merenda. Vá você lá. Olha, hoje eu vim almoçar aqui na escola, eu quero saber como vai a merenda do meu filho. Você pode ir lá, uma pessoa por dia. Nós não podemos servir para a população inteira. Sem dúvida, sem dúvida. Mas se inscreva. Então, daqui a pouco a pessoa quer almoçar já junto. Não, vai lá, mas eu quero que ela almoce um dia. Então você vai poder dizer. Outra, nós tivemos um problema, não nós, a empresa que não prestava serviço, teve um problema. Em uma semana, 2 caminhões, um na terça e um na quinta, que traziam perecíveis. Perecíveis são tudo aquilo que não pode ser armazenado por longo tempo fora da geladeira, carne, tal. E essa empresa, a empresa falhou. Não foi a prefeitura, a empresa falhou. Então, durante esses 2 dias, como ele não abasteceu, algumas escolas tinham uma reserva, outras não tinham. Então, nessas escolas que não tinham reserva, Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele criou uma proteína, uma cápsula, e uma proteína dele se chama ovo. Então, é uma célula. Então, ele fez aqui. E não precisa ficar na geladeira. Então, nessas escolas, serviram 2 ou 3 vezes ovo na semana. Isso virou um problema. E não foram em todas, então? Em todas. Aí virou um problema. E teve gente que fez gracinha. Ah, tá ovo. Tá... Gente, teve alimentação. Foi sim. Teve ovo. Eu nunca disse que não foi. Teve aqui. Só que esse processo, o que eu tinha que fazer? Notificamos a empresa. Fizemos e trocamos a empresa. Mas sabe qual que era a maior preocupação? Enquanto gente fazia piada, fazia graça, ou se questionava, eu estava preocupado com as 100 merendeiras, que eram funcionárias dessa empresa. Eu estava preocupado com a coordenadora dessa empresa, que nessa semana foi para o hospital, nervosa, porque não conseguia, envergonhada, que não está aqui. Então a gente estava tentando resolver o problema, que era um problema, que a culpa não é minha, não é do prefeito, mas a responsabilidade de resolver é minha sim. Aí eu tinha que resolver.
Enquanto que eu tentava resolver, tinha gente que estava atrapalhando, jogando pedra no caminho, fazendo coisa, mobilizando. Tem ovo, tem ovo. Ah, não, tem ovo, e aí? Teve ovo, sim. Não estou dizendo. E outra, agora essas merendeiras, essa coisa, nós estamos resolvendo. Então não vamos fazer do problema maior que ele é. Graças a Deus, essa era a maior preocupação. Nós conseguimos fazer em menos de 30 dias um processo de emergência, colocar uma nova empresa, vamos criar mais 22 empregos aqui na cidade, somente 10 das merendeiras não quiseram ser registradas na nova empresa, e isso daí que é a vitória. A vitória é a gente ter um serviço de qualidade. A vitória não é ver o outro cair. A vitória é você se levantar e ir em frente. É essa vitória que a gente quer. E fora essa questão, secretário, aí do problema do atraso, da entrega e coisa e tal da empresa, teve um outro fator muito importante que atrapalhou também bastante a questão da manutenção dessa boa merenda que é servida, que foram aí os roubos consecutivos que houveram numa determinada unidade. Mas nem vamos falar nisso exatamente nesse momento. Eu quero. Só tem mais uma pergunta e vai acabar o programa. E eu sei que essa última pergunta você vai falar bastante nela. Não me tira essa chance. Então fique à vontade. Não me tira essa chance. Então, por favor. Você sabe que cada funcionário público investido numa função, ele tem o dever de cumprir aquela função. Claro. Por exemplo, o meu dever como secretário de Educação está feito aqui na lei orgânica do município. O dever da polícia está feito numa legislação. Também. Existe a polícia militar, existe a polícia civil. A polícia civil tem a característica da polícia judiciária. Ela é investigativa. Exato. Quando a polícia militar falha, quando a polícia, aqui que nós temos a guarda municipal falha, quando os próprios municipal, tem que haver uma investigação. Na verdade, nós tivemos uma escola, a princípio, nós temos duas escolas aqui, tem uma é no Rio da Praia, direto, os caras roubaram 2 ventiladores, no outro dia eles voltaram para roubar os outros 2 que faltavam, aí no outro dia eles voltaram aqui. Quer dizer, nós ficamos, parecia Casas Bahia, Sim. A gente tinha lá ventilador à vontade. A pronta entrega. A pronta entrega. A gente instalava, os caras tiravam. Pois é. E aqui no alimento, 6, 7 vezes, a gente entrega o alimento num dia, à noite vai... Pô, tem que ter um processo investigativo. No mínimo, né? Pera aqui, alguém está dando essa informação? Por onde esses caras entram? Teve alguma digital que alguém deixou? Pô, 8 vezes, não uma vez. Tem gente revendendo alimento. Tem gente revendendo alimento na cidade? Pois é. Tem coisa aqui, agora o que acontece? Ninguém não sabe. Teve. Agora ontem foi anunciado que foi uma pessoa, ou aqui, eu quero entender, eu quero ver, eu vou realmente saber quem fez o quê, quem é o culpado, quem era essa quadrilha, porque foram mais de 500 quilos de alimento. É muita coisa. Não é que é 500 quilos. E comida do aluno. Comida do aluno. Comida do aluno, da rede Agora, municipal. o que acontece é o seguinte, da mesma forma que eu me sinto, às vezes, eu não me sinto culpado por algumas coisas da educação, eu queria deixar claro. Eu não me sinto culpado de às vezes não ter uniforme, ou às vezes não ter uma vaga. Vocês me desculpem, mas eu estou pegando agora esse processo. Eu estou tentando resolver, mas eu não sinto a culpa disso. Como que eu acho que o policial não pode sentir a culpa de ter uma coisa, mas ele tem a responsabilidade. E essa responsabilidade é que a gente precisa fazer. Então nós temos que cobrar isso daí. E você tem que apurar, tem que investigar, tem que detectar e tem que identificar para evitar... E tem que me dar o retorno. E tem que evitar que esse tipo de situação se torne exemplo para outros meliantes aí que estão fazendo esse tipo de ação no município. Secretário, falta aqui 40 segundos, meu caro Eduardo Namen. Tem uma última pergunta que, mais uma vez, ficamos de fato só na base das respostas, né, Ivan de Carvalho? Muito bom. Que é do Ricardo, aqui do centro do município de Bertioga. Ele fala, bom dia, secretário, seu nome vem sendo citado como candidato a prefeito de Bertioga nas eleições 2016. Isso é verdade? É verdade. Bom, respondeu pelo menos diretamente. É verdade. Pro nosso eu, quando comecei a fazer política, eu tenho 58 anos de idade, eu vou terminar esse mandato com 60 anos. Eu tenho uma chance na minha vida para ser prefeito de Bertioga. É agora. Eu não sei se isso vai acontecer, porque isso não depende da minha vontade. Isso depende de uma solução de um grupo todo, tal, de todas as questões aqui. Agora, eu não vou ficar fazendo frescura e dizendo que não. Estou muito contente. Para quem nunca fez política nessa cidade,
política partidária. Está 2 anos fazendo política e já ser um nome, para mim só isso já é um motivo de orgulho. É isso que minhas filhas vão contar, minha neta vai contar aqui daqui a alguns anos. Quem sabe se eu for prefeito eu ainda viro uma praça ou uma rua. Então, na verdade, é o seguinte, eu tenho orgulho, eu acho que eu tenho preparo, eu acho que eu tenho capacidade, eu sou um nome que está sendo colocado. O Ricardo aqui, nosso telespectador. Ricardo, agora vai depender de um monte de coisa, viu? Eu tenho um partido, no meu partido já existe um candidato, que é o Caio Mateus. Seu partido é o PSDB? Sem dúvida. Atual, pelo menos? Sim, é lógico, vai ter que ter uma convenção, tudo, né? Então, quem escolhe o candidato de cada partido, aqui temos uma legislação sendo alterada. Sim, está no Congresso, né? Uma reforma política aqui. Então tem uma série de coisas que podem acontecer aqui. E essas variáveis são chamadas variáveis incontroláveis. Elas não estão sobre o meu domínio. Mas de acordo com o telespectador, o nome fica à disposição. Agora, eu acho ruim isso? Não acho não, acho bom. Inclusive pelo lado do Poder Executivo, do atual governo, né, o qual você faz parte hoje, né, como secretário, hein? Seu nome é de fato tido como um dos nomes prováveis, prováveis nomes que podem ser analisados, né? Estão sendo analisados, não é que serão, que já estão sendo analisados. O governo tem um problema. O governo tem um problema. Nós sabemos, todo mundo, que nós já temos um candidato que está no meu partido, que é um candidato que teve um excelente resultado na última eleição, que é o Caio Mateus. Verdade. Que ele tem todo o direito de concorrer aqui. E já pelo lado do Executivo, né, que é a manutenção, né, dos trabalhos e tal, a sequência, a continuidade do comando do Poder Executivo é diferenciado. Porque hoje, pelos lados do governo, existem mais de um, digamos assim, nome que também goza aí de simpatia, principalmente da cúpula que hoje administra o governo, sem dúvida nenhuma. Existe o seu nome, de outros 2 ou 3, sem dúvida nenhuma, e cria-se o quê? As variáveis que vão ser dirimidas até aí 2016 ou ao longo de 2015 ainda. Existem nomes que jamais foram citados e que podem aparecer. Quando dizem que o nome, eu não sou nem pré-candidato. Eu não acredito que um novo nome surja, agora, pelo menos pelo lado do governo. Agora, eu posso dizer, se uma pessoa fala assim para mim, oi, Ivan, você poderia ser o prefeito de Bertioga. São 5. O Leonardo também está me citando aqui, ó, com a mãozinha aberta aqui, são 5 nomes pelo lado do governo que estão aí na baila, né? Inclusive, é tido em qualquer... Bom, com certeza o telespectador já leu. Ecoou isso de algum comentário, seja no seu bairro, na sua padaria, enfim, na sua roda de amigos ou familiares e tal, assim como a gente ouve isso no dia a dia na Câmara Municipal, lá dentro do Paço Municipal e pelas ruas e pelas localidades, pelos bastidores, pelos senadinhos políticos de Bertioga. Isso é fato. E isso passa para a população, sem dúvida nenhuma. Eu só quero deixar uma coisa aqui registrada, Magno. Eu só tenho trabalhado. Eu não sou nem pré-candidato. Nada. Não existe ainda. Não existe. Oficialmente não existe nenhum. Eu poderia disputar no meu partido. Aqui eu tenho direito, se eu quiser disputar no meu partido. Entendi. Não teria. Tem. Aqui tenho direito. Tem direito. Existe uma série de questões que podem ser colocadas. Então, eu não sou, por enquanto. Agora, o que eu não posso tampar é o sol com a peneira. Se tem gente dizendo que eu poderia ser um candidato a prefeito, eu não posso dizer, não está. Não, eu tenho escutado isso também, algumas pessoas falam comigo e, de certa maneira, eu acho que eu tenho preparo para isso. É um desafio para a minha vida. Agora, se isso vai acontecer ou não, essa variável não está comigo, eu não tenho controle disso. Eu participo. Eu acho que quando você vai para a política, você vai para ter uma atividade que você tem domínio de algumas coisas e outras coisas não. Sim. Né? Essa questão eu não tenho domínio dela. Até o fechamento de uma idealização comum. Né? Lógico. Porque trabalha-se em grupo, né? E é por meio do grupo que as ações políticas se materializam, sem dúvida.